E o Neto aí que falou sobre a SAF fiel, também sobre a SAF tradicional. O Fabiano trouxe informações, só que o Neto parece que não tá muito a favor dessa SAF fiel não, tá meio estranho, não sei. Se liga só no que ele falou, perceba bem, cara, quando o Luiz Fabiano começa a falar sobre a SAF fiel, o estatuto, etc e tal, tá muito estranho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O que mais você tem de informação em relação a tudo que aconteceu ontem e o que vai acontecer e quais são os trâmites agora em relação à parte política? Hoje teve pelo menos uma luz no fim do túnel para o corintiano, craque. Foi a apresentação oficial do projeto da SAF fiel, que busca vender parte do Corinthians para acionistas vamos lá. Torcedores. Tem que ter 1 milhão de torcedor para dar R$1.000 para ter 1 bilhão. A torcida não fez agora aí o movimento para pagar a arena? Sabe quantas pessoas deram dinheiro? Vocês sabem ou não? 168 mil. Gente, de 35 milhões. Pouco. Não, eu acho até que, em relação à torcida, arrecadou 43 milhões ou 41 milhões? 40 milhões, né? 40 milhões. 41 milhões. Que demorou quanto tempo? Como é que você vai ser fiel? Isso é o pensamento meu. Eu sou contra. Eu sou contra. Totalmente contra. Aí você fala, olha, se a gente tiver 1.000 corintianos que deem R$1.000... Não, é R$1.000... aí a gente vai ter 1 bilhão, não sei o quê, e você vai ser dono, você vai ter uma parte. No Corinthians, irmão, olha que perder um campeonato, perder um clássico, vocês não aguentam ficar lá no Corinthians, gente. O que tem que fazer é ver aquilo que foi feito no Flamengo, com o Eduardo Bandeira, que jogava em Volta Redonda, e todo mundo metendo o pau dele, a equipe do Flamengo brigando para não cair no Carioca, não, mas no Brasileiro mal. Fazer o que o Paulo Nobre fez, fazer o que também o Gagliotti fez e o que a Leila fez. Mas o mais importante disso é ser honesto, é ter honestidade. Então, quanto que eu arrecado por mês? 20 milhões. Eu não posso gastar 15. Exatamente. Não é verdade? Eu não posso estar no transfer ban toda hora. Eu não posso ter ação trabalhista toda hora. Vai você, negociante, vai você, empresário, em qualquer ramo de profissão, você não pagar o seu funcionário, você não pagar a gasolina, você não pagar o seu IPVA, você não pagar o seu plano de saúde, você não pagar o seu condomínio. O que esses caras fazem? Não paga nada disso. Mas pergunta se eles têm algum débito na casa deles. Pergunta se eles têm os débitos da escola das filhas, dos filhos, do carro dos filhos, que a maioria nem trabalha. Pergunta se eles têm algum problema de condomínio. Pergunta se eles têm algum problema de cartão. Pergunta se eles pagam o mínimo como o Corinthians pagou o mínimo do cartão. O que é pagar o mínimo no cartão de crédito? É 300% de juros. Ou você pega dinheiro emprestado na Crefisa, consignado. Aí você larga o seu rim, você larga a córnea. Aí eles têm avião, a titia Leila tem avião. Você pega os aposentados, aí você vai lá e prestar R$300, você fica devendo a sua vida. Você deve a sua vida. Aí você não sabe como você vive. É isso, por isso que esses caras ficam ricos, milionários. Por que faz? Porque de 26 bancos, a Crefisa ganhou do Itaú, ganhou do Bradesco. De 26 bancos, ela ganhou 25. Não é possível os caras ganharem do Bradesco. Não é possível ganhar do Itaú. E não ter loja física. Vocês já viram alguma loja física da Crefisa, a não ser na Teodoro Sampaio? Alguém sabe alguma loja física da Crefisa aqui na Morumbi? Aonde você mora? Você já viu? Não. Aonde você mora? Você já viu? Nunca vi. Aonde você mora? Você já viu? Aonde nós moramos? Vocês já viram? Ninguém viu. E como é que eles são esses monstros sagrados lá? Não é verdade? Voltando pro Corinthians, talvez a solução seja isso, né, Souza? Qual que é o seu entendimento, Quesada e Luiz Fabiano? Com toda certeza, né? Chegar alguém honesta, né, que fale aquilo e cumpra aquilo que promete, né? Não seja igual a maioria dos nossos políticos que antes da eleição promete um monte de coisa e na hora de fazer não fazem. Eu acho que o Corinthians tem potencial para isso. Ezequiel, quando se candidatou em Campinas. Ezequiel, o ídolo do Corinthians. Ele estava no palanque. Ezequiel. Tinha 8 filhos, matava a avó, os filhos, toda hora para não treinar. Ele dando lá aquela palanca. Vocês têm esgoto? Não. Vocês têm saneamento básico? Não. Os filhos de vocês têm escola? Não, todo mundo gritando não. Aí ele,
Então o que vocês estão fazendo aqui, seus burros? Ele teve um voto, o dele. O Corinthians tem potencial para sair dessa crise, né? É um clube que arrecada, né? 1 bilhão e 100 por ano, né? Entrar no. E é para arrecadar 2. O problema todo é o que eles fazem com dinheiro, né? Eles ficam enxugando gelo, né? Assim, você acha que você precisa de marketing? Você acha que a Coca-Cola precisa de marketing? Você acha que o McDonald's precisa de marketing? Você acha que o Guaraná precisa de marketing? Você acha que o Bradesco precisa de marketing? Pega aí, Cascão. E aí, Luiz Fabiano? Craque, eu vou um pouquinho na contramão. Eu acho que quem está na política do Corinthians hoje tem que passar uma imagem clara para o torcedor, que é a seguinte. No atual modelo administrativo, o Corinthians, enquanto instituição, tem prazo de validade. A dívida do Corinthians aumenta em R$1 milhão por dia, em média. Você precisa ter uma troca no modelo administrativo, seja a SAF ou qualquer outra forma de governança. A SAFiel é algo que eu particularmente vejo com bons olhos, porque os acionistas, os donos do clube, seriam os torcedores e o Corinthians seria gerido por um CEO profissional eleito por um conselho gestor. Eu acho que a SAF tradicional, como é a do Botafogo, o Corinthians ter um dono não dá ao clube uma segurança. Não, pra mim só isso que se resolve. Então vamos lá, pra essa SAF fiel, pra ela arranjar 1 bilhão, SAF fiel aí, o que ela precisa fazer? O Corinthians vai ter ações no mercado, então a diferença em relação Quem à vaquinha... acredita em ação do Corinthians no mercado? A diferença em relação à vaquinha é que você comprando uma ação, dali 5 anos você vai ter retorno em dividendos. E você não sabe. Você não sabe. Não, isso está no estatuto. Mas não sabe se você vai ter. E se quebrar? Se quebrar, a torcida injetando dinheiro. E se o time não tiver resultado? E se o time cair no Paulista? E se o time cair no Brasileiro? Porque o que está acontecendo, há quantos anos o Corinthians, o meu Corinthians, briga para não cair? Eu acho que só. Há quantos anos? Agora... Ano passado foi como? 5, 6 anos. 6 anos. Eu acho que isso que eu penso em relação a isso aí. Esse negócio do sócio-torcedor agora é uma boa, né? Você tira o poder um pouco da mão dos caras que estão há muito tempo e deixa na mão de sócios, né? E aí o sócio pode escolher um ou outro que tem uma mentalidade diferente e tira um pouco do poder. Vou te falar uma coisa para vocês. Corinthians, São Paulo e Santos, se não ficarem esperto, vocês vão, nesses próximos anos, vocês vão quebrar mais do que vocês estão quebrando. O anteprojeto foi apresentado à imprensa em entrevista coletiva do Romeu Tuma Júnior e traz justamente esse ponto do direito ao voto do fiel torcedor. Hoje, quem define o presidente do Corinthians são os sócios do clube. Agora, você teria uma nova condição dentro do plano de fiel torcedor, os sócios do futebol, que seria o fiel Gozado, o presidente do conselho falou assim, olha, quem faz o futebol é o social. Não é o social, é o futebol que faz o social, meu irmão. Aliás, é o social que arrebentou com o Corinthians durante mais de 30 anos. É o social que tem 300 pessoas e que deixaram com que o Andrés, que renovação e transparência, ficasse no poder. E o seu Dualibe também, que já morreu, mas ele é um dos maiores culpados de tudo que aconteceu. Foram 11 anos de vergonha. 11 não, 14 anos de vergonha. Não é nem que o social faz o futebol, ele desfaz o futebol. Exatamente isso. Eu trago números para isso, porque o futebol do Corinthians apresentou superávit nos primeiros 6 meses do ano de 30 milhões de reais, enquanto o clube social apresentou um déficit de 90 milhões de reais. Aí fica o Senadinho, fica lá onde os caras tomam. Sabe quanto que o presidente, para disputar eleição no Corinthians, quanto que ele gasta? 4 milhões. Sabe por que gasta 4 milhões? Eu não vou gastar 4 milhões. Eu não vou gastar 1 centavo. Quer votar em mim, você vota, irmão. Não quer votar em mim, você não vota. O problema é seu. Eu não vou dar churrasco, eu não vou pagar inadimplentes. Eu não vou dar churrasco todo dia, eu não vou comprar camisa. Eu não vou levar pessoal pra tocar lá em aquelas coisas lá de caminhão. Eu não vou fazer nada disso, cara. Só absurdo o que fizeram e o que fazem. Aí usa o cartão corporativo pra acabar com o clube que fala o que ama. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Imagina se odiasse. Pode falar, Quesada? Vamos ser realistas. Para você se candidatar à presidência do Corinthians, você precisa fazer parte de uma chapa, certo? Não necessariamente, ele pode ser independente. Mas eu posso ser independente. O apoio, Não, quando eu digo de uma chapa o Neto precisa de um apoio lá dentro, né? Precisa construir um apoio lá dentro. Como é que você falou? Você precisa de... Não, você falou uma outra. Quem? Craque Neto. Ah, tá. Agora sim. Não, Netão. Craque! Agora sim. Neto pra você, Quesada. Eu tô falando muito sério. Porque Mas é sério que eu tô falando. Porque eu acho que você seria uma grande saída. Eu tô falando muito sério, cara. Eu sei, mas eu tô pensando muito sério. Se você esperar 2030, meu irmão... Aí virou poupa-tempo. É que eu
É que... Não, também não precisa... Não, estamos falando sério. O senhor vai virar o quê? Panetone, é isso? Não, mas o da gente é da gente. É da gente? Pô, eu tô falando sério, tá brincando? Não, ainda eu tô tá falando, se você esperar pra sério. 2030, aí você vai ter que tirar, quando você for tirar a sua habilitação de novo, renovar, você vai ter que ir lá. Que vai ser maior. E o senhor vai virar fábrica da Bis? Não, é só um contratozinho, rapidinho. Tá legal pra caramba, né? Uma pergunta, quem te apoia hoje? Ninguém. A verdade, eu não tenho força nenhuma socialmente, Kessado. Então, é isso. Porque eu não vou no catetinho, eu não vou no bocha, eu não vou no futebol. Não tá todo sábado de Eu não manhã tô lá todo fazendo... dia lá é porque eu isso. trabalho, né? É, então. Eu trabalho de segunda a segunda. Então eu não posso estar todo dia lá no Senadinho, eu não posso fazer churrasco, pagar espeto. Não. Agora, se o cara quiser votar em mim, o que ele vai falar? Pô, esse cara aí pode ser uma coisa que para dar um pontapé para a organização. Por exemplo, meu irmão, duvido dó que eu deixaria a folha ser 25 milhões de euros. Eu mando a maioria tudo embora. Eu faço uma folha diferente, modifico. E aí o departamento amador, eu preciso ter 4 jogadores departamento amador no ano. 4, titular. Eu vendo cada um por 20 milhões de euros. No final do ano, quanto que eu tenho? 80 milhões de euros. Agora ninguém faz isso. O que os caras fizeram com os jogadores, com o Duílio? O que fizeram com todos os outros? Enfiaram aonde os jogadores? E agora o que vai ter que fazer com o Breno Bidon, com o Tchoca, com o Guinegão e com o André, né? André. o André? Vai ter que vender os 4 para pagar o Memphis, que vai ser um rombo de 100 milhões, para pagar o Garro, para pagar o Félix Torres, para pagar o Kaká. Sabe quanto que vai ser para pagar esses jogadores que eu estou falando? 200 milhões. 200 milhões, porque já são 138 sem o Memphis do transfer ban. Quando o Memphis for embora, vai ser mais 80 milhões. Aí vocês, que são puxa-saco dele, vocês vão ver o que vai acontecer. Pode falar, Luiz Fabiano. Você tem um negócio que poucos no Parque São Jorge têm. Você apresenta seu imposto de renda tranquilo, sabendo que Isso. não tem complicação nenhuma. Aí eu vou apresentar quantos apartamentos eu tenho, eu vou falar. Quanto que eu ganho por mês, eu vou falar. Quantas casas eu tenho, eu vou falar. Quantos terrenos eu tenho, tá aqui, ó. O meu imposto de renda tá aqui. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Agora, pra eu ser presidente, pelo estatuto tem que ter salário, irmão. Também é. Não pode o presidente do clube não ter salário. Aí o Matheus Biduca dá 500 pau e o presidente não ter salário. Aí o Hector Hernandes ganha 150 mil dólares, o presidente não tem salário. Aí você pega o Félix Torres, ganha 1 milhão, o Romero ganha 1 milhão e o presidente que gera tudo aquilo não tem salário. Tem que ter no mínimo 250 mil reais de salário. Um presidente do Corinthians e de qualquer outro clube grande. Porque aí ele fala assim, meu irmão, quanto que eu devo aqui? 2 milhões e 700? Se eu pegar o clube e eu ficar devendo depois do meu mandato de 3 anos, 2 milhões e 800, eu tenho que dar os meus bens. Eu tenho que vender meus bens. Alguém faz isso? Não. O que eles fazem? Compra Tadala, compra Babyliss lá, compra McDonald's, nota free supermercado, churrascaria, relógio na Gaster. Mas como é que nós vamos sobreviver? Um time que tem 1 bilhão e 100, não é 1 bilhão e 100? Eu vou fazer uma conta bem rápida aí, porque eu sou igual quitandeiro. Nas minhas coisas que eu tenho e naquilo que eu conquistei na minha vida. Eu sempre comprei as coisas financiado e nunca trazei. Aí é o seguinte, ó. Então eu ganho 1 bilhão e 100, não é? O Corinthians? Quanto que é no ano? De folha? 500 milhões. Sobram 600 milhões. Pô, é grana pra caramba. Cara, onde está esses 600 milhões? Não é simples isso? Muito. O Corinthians arrecada 1 bilhão e 100. E o Corinthians tem uma dívida de 560 milhões. Por ano. Por ano. Cadê o restante do dinheiro? Aonde está? Ação trabalhista, cartão corporativo, juros, administração, juros, tudo isso. Aí ninguém vai lá. Ó, qual foi o financeiro que foi lá e estancou? Fala um. Qual foi o diretor de futebol que foi lá e estancou? Qual foi o vice-presidente que foi lá e estancou? Sabe quem fez isso? O Nenê do Posto agora. O Nenê do Posto, o diretor do Amador, ele estancou, ele mandou 70 pessoas embora. O Osmar Stabile mandou 90 pessoas embora, que não faziam nada e ganhava 15 mil reais por mês. Pô. Sem função. 15 pau por mês sem função. Na lógica que vai quebrar. Como é que eu fico devendo para 6 empresários 270 milhões? E eu pago juros ao mês a 1,9, 2 pontos. Vai quebrar! Como é que eu posso ter um camarote lá, que eu já sei, não vou falar a marca. Ele paga 2 milhões
Se for mentira, vai lá com o financeiro, com o advogado do Corinthians, vai com o presidente do Corinthians. Eles dão 2 milhões no ano pro Corinthians. Eles pegam 500 ingressos por jogo. 4 jogos no mês, 2 mil ingressos, não é? 800 pau. Não é o Fielzone do Léo, deixar bem claro. Quanto que ele arrecada por jogo? 400 mil reais. Por jogo. 4 jogos. Ele bate o ano em um mês. 1,6. Cara, como é que eu posso fazer isso com o clube? Estacionamento não é meu. Bares não é do clube. Estádio não é do clube. Cara, quem que administrou tudo isso aí? Não foi o Andrés? Não foi o Roberto Andrade? Não foi o Duílio? Não foi o Mário Gobi? Não foi o Augusto agora? Agora, quem está fazendo uma coisa que ninguém acreditava é o Osmar Stabile. Em relação ao Corinthians, as suas informações e também em relação ao jogo de domingo contra o Grêmio. Luiz Fabiani, o nosso convidado de 25 anos do 222. Boa, craque Neto. O Corinthians vai ter que reformular o time para o jogo contra o Grêmio, querendo ou não, porque perde o seu meio-campo titular com o José Martínez, o Raniel e o Breno Bidon, como você bem falou na abertura. E a expectativa é justamente para saber como que o Dorival vai remontar esse Corinthians, ciente que ele tem o retorno do Maicon, o Carrilho jogou bons minutos também contra o Vitória, mas esse terceiro homem do meio, a gente estava até discutindo ontem nos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Vai usar o Charles pelo gol, cara. Eu acredito. Sabe por que ele não vai usar não vai deixar de usar o Charles? Primeiro você coloca o cara. Ele ganha o jogo de 1-0. 2 caras do meio campo estão fora. E eu não coloco ele. Que moral que eu vou ficar com o cara? Confiança do jogador também. Cara, o Dorival Júnior tem isso. Eu acredito por aí também, craque. E aí voltamos a falar aquilo que você tinha comentado na abertura. Sabendo que o Corinthians vai ter 3 volantes, o Charles está longe de ser um jogador tão técnico, mais um jogador de tantos gols, mais marca, é verdade. O Corinthians vai depender muito do apoio dos laterais, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu. E eu acho que está cada vez mais acirrada a disputa no ataque do Guinegão com o Yuri Alberto. O Yuri sem confiança e o Guinegão que vinha muito bem. E as informações de ontem no poder, lá mais de 30 anos, vocês tinham que fazer o seguinte: sair daí do Corinthians, dar chance para outras pessoas ser presidente do conselho, sabe? Outro tipo de gente, outro tipo de pessoas. É uma coisa impressionante como eles gostam de estar no poder sem ganhar um centavo. Largam família, mãe, pai, filhos, não tem aniversário, não tem nada. E eles não ganham um centavo. E eles gostam do poder. Então, saem do Corinthians. Saem daí. Porque nesse momento que veio agora o fiel torcedor, com 4 anos, e eu sou contra isso. Para mim tinha que ser 3 anos. 3 anos. E não deveria ser 2030. Deveria ser agora, 2026. Para tirar as pessoas. Para tirar todo mundo que fez mal e vem fazendo mal pro Corinthians. Diga-se de passagem, queria que a sua mãe, a nega, fizesse aquele negócio lá, porque eu vou conversar com o seu Johnny, vou conversar com o Schneider ano que vem. Eu não sei não se eu não vou me candidatar. Não sei não. Porque quem tem pro Corinthians hoje é no seu Osmar Stabile? Você tem alguns candidatos, potenciais candidatos. Quem seria? O Rosala Santoro nos bastidores. Ganho. Que vai ser candidato. Eu ganho dele. O Herói Vicente, imagino que vai seria ser meu vice. O seu vice, exatamente. Entre outros componentes, a gente fica curioso para saber Tuma. quem o André Sanches apoia. Ganha. O meu Tuma declaradamente tem eu dou 2 mil votos para ele de vantagem pro Romeu Tuma na hora que eu me candidatar com o fiel torcedor. André Negão, você ganha. Ganho também. Você ganha tudo. O André Eu só Negão, não tenho acho difícil estrutura. pra E eu não concorrer. sei se eu tenho capacidade para isso. Mas talvez, conversando com o Cascão ontem, um papo sério ontem nosso, Cascão, fui para casa, talvez em 2030, com o fiel torcedor, eu me candidate. Talvez o Corinthians seja o melhor paulista no ano aqui, com todos os problemas históricos daquilo que os caras pegaram. Tadala, que mais que eles pegaram? Tem aí o cartão corporativo aí? Joalheria. 2 relógios da Gaister. Fast food, Babyliss. McDonald's pra caramba, que por sinal, depois que o cara fez propaganda no McDonald's, eu nunca mais entro no McDonald's. Só depois que passar a propaganda. O que mais tem no cartão corporativo? Joguinho de iPhone. Ao todo, craque, são R$500 mil identificados como gastos para uso pessoal do André Sanches entre 2018 e 2020. Isso depois que ele deixou de ser presidente e ficou com o cartão corporativo na administração do Duílio.
Os cartões da administração do Duílio ainda não foram investigados. Não, tô falando do Andrés. Público. Do Andrés, exatamente. Entre 2018 e 2020, os próximos alvos da investigação, o Duílio Monteiro Alves e o Augusto Melo, que ficou no poder no Corinthians até maio desse ano. O Osmar Stabile está fora da investigação. Vamos lá, coloca os jogos aqui, fazendo favor pra mim, Cascão. Desses próximos 9 jogos, se eu não estiver errado, gente, a gente já tá em final de semana, é novembro. Novembro já. Acabou o ano, cara. Meu Deus do céu. Então é o seguinte, vamos aproveitar a vida, irmão. Aproveitar a vida. Ontem eu fui no hospital, ontem que eu tenho muita dor muscular, tenho dor nas costas, operei o corpo inteiro. Obrigado aí ao Dr. Walter Arias, obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Hospital São Luís, que me trata de um jeito, e todas as pessoas que vão lá. Fiquei até 11 horas da noite lá no hospital ontem, que por sinal eu adoro ir do hospital. Se tem um lugar que eu gosto de ir é pro hospital. Porque lá, se você vai morrer, pelo menos você morre, os caras estão tendo cuidado do seu. Ainda mais eu que tenho a cabeça ruim, toda hora eu acho que eu vou morrer, que vai dar um infarto em mim, pelo menos tá lá, desfibrilador, tá lá de injeção. Eu tomei um Dramal, que é Tramal que fala que o Tramal, ele vai na onde a dor, ele tira o Tramal. Vai com receita médica, foi lá no Hospital São Luís. Obrigado, Ciccone, obrigado a vocês todos aí. Falando em relação a médico, que por sinal, nós não somos médicos, mas o cara que compra um Tadala em 10 vezes com o cartão que não é dele, é brincadeira. Não é brincadeira, não é brincadeira. É pra lembrar Cara, o e dia de R$39,90 cada um, 400 pau, cambada de frouxo. 10 Vocês são frouxo. Foram em 10 parcelas. De R$39,90, 400 conto. 10 parcelas. Os caras têm cara de pau ainda de fracionar ainda o Tadala, que falam que é melhor que o Viagra, que é mais potente. Eu tava lendo. É mais potente. Fiel, cara, não sei se é impressão minha, mas o Neto ele tá com um pouco de preconceito com esse Safiel aí. Ele nem soube falar o nome direito, ele falou Safiel, né? Safiel. Eu acho que ele não tá curtindo muito não esse modelo aí. Provavelmente ele deve ter estudado também, ele viu. Não sei se ele assistiu a coletiva hoje na parte da manhã. Mas eu acho que ele tá com um pouco de preconceito com esse modelo aí. Ele tá comparando um pouco com a vaquinha. O Luiz Fabiano tentou ali meio que falar, mas, cara, eu acho que o Neto tava um pouco sem paciência pra falar desse assunto de novo. Eu acho que ele é a favor da SAF, mas a SAF com um dono, cara. Então, não sei não, hein. Complicado, cara. Cada um vai querer alguma coisa e a gente vai se afundando cada vez mais. Cara, eu espero que no final do ano, pelo menos, a gente ganhe esse título da Copa do Brasil pra dar um pouco de alívio, né? Um pouco de felicidade no final de ano. Pra parar de vir tanta notícia ruim, porque a gente vence um jogo, comemora um dia, 2 dias no máximo, no terceiro é só notícia ruim, notícia chata, é só crise política, não sei o que lá. Cara, pelo menos ganhando um título no final do ano, não vai ter jogo mesmo, a gente comemora, mas, né, claro, tem muita coisa pra acontecer, tem semifinal contra o Cruzeiro, depois a final, segundo jogo lá no Maracanã, mas é isso, a gente é corintiano, a gente tá acostumado, cara... Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias, apesar que tem alguns canais aí baixando nossos vídeos, cara. Os caras não tem nem coragem de editar, de gravar, os caras vêm aqui, baixam nossas capas. Cara, inacreditável, mas vamos aí. E até a próxima, valeu, é nóis.